nós vamos falar sobre aprendendo com os erros. E eu tenho certeza de que muitas coisas que você aprendeu na sua vida foi através dos erros, sejam dos seus próprios erros ou seja dos erros de alguém que você observou. Tem pessoas que tiveram famílias tão problemáticas, por exemplo, que quando elas constituíram as suas próprias famílias, elas olharam para o passado e disseram: puxa vida, eu não quero que a minha família seja tão problemática como foi a família dos meus pais. Então elas aprenderam com os erros dos outros. Feliz é aquele que pode aprender com os erros dos outros. Porque dessa maneira, ele não precisa tropeçar e cair e se ferir, porque ele simplesmente olhou para a vida de alguém. Até com o erro nós podemos aprender. E hoje eu quero, junto com você, fazer uma reflexão aqui sobre a vida de Sansão. Sansão. Todas as vezes que nós mencionamos Sansão, nós nos lembramos de algumas coisas, não é verdade? Nós nos lembramos de um homem fisicamente forte, que destruiu vários inimigos, que feriu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, lembra? Sansão era uma expressão de força. Talvez a maior expressão de força física em toda a Bíblia foi a vida de Sansão. O Espírito de Deus o tomava e fazia com que ele ficasse muito forte. E um homem somente era capaz de fazer coisas assim que talvez eram necessários 100 homens para fazer. Esse era Sansão, um homem fisicamente forte pelo poder do Espírito de Deus, porém que não soube controlar os seus próprios impulsos. Quem foi o maior inimigo de Sansão, pastor? Ele mesmo. Um homem que era cheio do Espírito de Deus, mas que não permitiu ser ministrado ao seu coração e por isso ele não adquiriu domínio próprio. E caiu pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas. Mas mesmo tendo sido essa referência de queda, de declínio, de perda de unção, ele é mencionado entre os heróis da fé. Então, irmãos, algumas pessoas perguntam assim, Sansão foi salvo ou não foi salvo? Eu entendo que ele foi salvo sim, porque ele não seria talvez mencionado aqui em Hebreus capítulo 11, nessa grande galeria dos heróis da fé. E ele é mencionado eu vou ler a partir do versículo 32 até o verso 34. Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, porque aqui ele já tinha falado de vários outros heróis da fé, principalmente de Abraão, ele falou várias vezes aqui. Verso 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Aqui pode ser Sansão. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a vida deste homem, Sansão. Aprendendo com os erros de Sansão. O livro de Juízes, onde a vida de Sansão é mencionada, o livro de Juízes mostra um padrão que sempre se repete na história de Israel. O povo se afasta de Deus, por causa desse afastamento, ele começa a ser oprimido pelos inimigos, aí depois se arrepende
e experimenta então a libertação. Assim acontece conosco. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós começamos a ser oprimidos pelos nossos inimigos. Seja pelo nosso pecado, seja pela nossa carne, seja pelo sistema do mundo, nós ficamos fracos espiritualmente. Por quê? Porque perdemos automaticamente a força? Não, porque nos afastamos de Deus. A presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença. E a vida de Sansão é um exemplo muito claro disso. Depois da morte de Josué, não havia em Israel um governo forte. Israel havia se tornado uma confederação de tribos independentes. Eles não tinham união. E foram 300 anos de desordem moral, religiosa e social. Só que nesse tempo, Deus levantou 6 juízes para julgar e para libertar o povo. E Sansão foi um desses. Sansão foi o 6º juiz. Ele, pelos planos de Deus, deveria ter julgado Israel por 40 anos, mas ele julgou apenas por 20. O texto que fala do nascimento de Sansão está em Juízes capítulo 13, no verso 24 e 25, que diz assim: A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. A mãe dele era estéril. É uma história que se repete muito na Bíblia, né? Um casal que não podia ter filhos, de repente recebe uma visita de um anjo e o anjo diz: olha, você vai ter um menino e esse menino será consagrado desde o ventre. Sansão, irmãos, desde o seu ventre, assim como Samuel, Sansão foi consagrado a Deus. E ele teve o voto de Nazireu. Ele não poderia cortar o seu cabelo, era parte do voto de Nazireu. Nazireu era consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. Ele não poderia cortar cabelo, ele não poderia beber vinho e nenhuma bebida fermentada, ele não podia ter contato com nada que viesse da uva, e ele também não poderia ter contato com nenhuma coisa que lembrasse a morte, que estivesse relacionado à morte. Sansão não poderia ter contato com nada de defunto, com nada que... por isso ele não comia carne de nenhum animal morto, ele não se aproximava de nenhum animal morto. Isso fazia parte do voto que a mãe dele fez, o voto do Nazireu. Porque Sansão, ele havia sido escolhido por Deus para ser um libertador do povo. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, e por causa disso, para que o chamado se cumprisse, Deus o dotou de grande força física. Através do Espírito Santo, ele foi um homem forte. Só que ele deveria cumprir esses votos. Amém? E eu quero ler também a sequência dessa passagem, que está em Juízes capítulo 14. Juízes 14, do verso 1 ao verso 3, que está escrito assim: Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Sansão era da tribo de Israel, nazireu, separado por Deus, que não podia se contaminar, mas ele vai na tribo dos filisteus e vê uma mulher. Olha só, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e refletindo na vida desse homem chamado Sansão, para que nós possamos aprender com os erros dele. Porque se nós aprendermos, se nós conseguirmos entender o princípio da queda de Sansão, nós poderemos aplicar isso na nossa vida e evitar algumas coisas. Sansão foi até o povo filisteu, foi na terra dos seus inimigos
e ali viu uma mulher. Versículo 2. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O que ele estava dizendo para os pais dele? Eu saí daqui da tribo de Israel, eu fui lá na tribo dos inimigos e eu vi uma mulher lá. E eu quero me casar com essa mulher. Irmãos, cuidado com aquilo que agrada aos seus olhos. Tem pessoas que passam a sua vida sendo direcionadas, fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões, baseados somente naquilo que agrada aos seus olhos. Sansão foi assim. Ele não olhou o caráter daquela mulher, ele não olhou a vida espiritual dela, ele não vislumbrou o perigo que aquela associação com o inimigo poderia provocar na sua vida espiritual. Ele apenas olhou para o seu próprio desejo, para a sua concupiscência, o seu desejo carnal. E ele mirou naquela mulher e disse: ela me agrada os olhos. Aprendendo com os erros de Sansão. Eu aprendo aqui, sabe o quê? Primeiro que Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem antes nos alertar. Sansão havia tomado uma decisão no seu coração, mas Deus usa pessoas que na vida dele eram figura de autoridade, o pai dele, para alertá-lo em relação a isso. O pai dele diz assim, ou melhor, aqui diz que a sua mãe e seu pai disseram para ele: Sansão, tem tanta moça bonita aqui no meio do nosso arraial e você vai se engraçar com uma moça no meio dos filisteus? Deus usa pessoas para alertar você em relação às decisões importantes que você vai tomar na sua vida.